Pronto, ajeitei. Me escuta? Me escuta? Boa noite para todos. Muito boa noite a cada um de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Desculpa aí o pequeno atraso que deu, mas foi porque eu estava aqui terminando de ajeitar algumas coisas aqui. Aí estava reconectando o computador, tudo isso. Mas bem-vindos a todos vocês aqui, nessa turma aí mais do que especial de preparação e numa disciplina que eu costumo dizer que é uma disciplina cruel com todo mundo. Por que, Barata? Atualidades, meu amigo, atualidades é aquilo, você estuda e pode cair tudo que a gente estuda, como de repente acontece e cai nada que a gente estudou, né? Samuel? Meu major? Não, pensei que ele queria... Major tá querendo falar? Major só tá querendo entrar e sair da câmera, rapaz? Agora acho que não. Acho que agora ele aquietou agora. Tava dirigindo, né? Olha, tá dirigindo. Major. Agora criou uma lei nova, né? O Major criou uma lei. Hã? Tá me ouvindo? Tá cortando. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? E o Major... Tá tranquilo, professor. É que o Major não paga um plano de internet bom, aí a internet dele fica oscilando. É, menino, não paga um plano de internet bom, fica oscilando. Ele tá mostrando o relógio, vai correr o que... Mas bora nós. Major, paga a internet boa. Bora nós. Bom, minha gente, bora lá começar a nossa aula, porque o assunto não é pouco, é muita coisa. Vocês estão vendo uma série de coisas acontecendo aí. Conflitos mundiais, né? A prévia de conflitos mundiais, uma nova guerra fria acontecendo na sociedade. Vocês vendo aí uma Ucrânia quase entrando no grupo da OTAN. Inclusive, vocês sabem por que porque a Rússia está nessa ameaça de invasão da Ucrânia? Alguém sabe? Tá me ouvindo, Barata? Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo, Baratinha? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Ele pegou o Wi-Fi do vizinho. Ah, muito bem. Quase. Não, só antes de você dar início à sua aula aí, que já iniciou, né? Agradecer a você pelo retorno, né, para o nosso segundo curso preparatório, mesmo com dor de cabeça aí, sei que você ainda dá. Mas, pessoal, vocês estão aí com um grande professor aqui da nossa região, professor de cursinho, professor de faculdade, professor de colégios. O Barata é um professor extremamente competente. Então, vocês têm realmente aí, em atualidade, né, se não for o melhor, um dos melhores professores aqui da região. Então, podem sugar desse rapaz aí, que ele tem conhecimento aí vasto, atual. Então, aproveitem bem mesmo, tá certo? E depois a gente vai pegar o feedback de vocês, tá certo? No grupo vocês podem falar ou no privado o retorno das aulas como estão sendo. Hoje é o primeiro dia, né? Então a gente vai começando a conhecer a turma, né? E o Barata aí tem a plena liberdade para ministrar a aula, tá certo, Barata? Boa sorte aí, meu amigo. Valeu, meu amigo. Valeu, Major. Obrigado aí por tudo, viu? Obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. Tá bonito, viu? Tá bonito. Futuro doutor advogado aí, menino. É o futuro não, já é doutor advogado, rapaz, viu? Valeu, Barata. Valeu, um abraço. Bom, como eu estava falando para vocês, tem muita coisa acontecendo aí no mundo, tem muita coisa. Atualidades é uma disciplina covarde de fato, porque tudo pode ser cobrado dentro da disciplina de atualidades. A gente nunca pode só ter um foco, vai cair só isso, porque tudo pode abranger. Você pega um temazinho como globalização, aí o cara diz, globalização é muito fácil, é muito besta, professor. É um assunto muito simples. Só que globalização cai tudo. Você está vendo hoje, por exemplo, a questão da Ucrânia e da Rússia. Está tendo quase aí uma ameaça de um conflito mundial. Barata, será que a gente vai ter uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Espero que não. A Rússia, eu não acredito que vai atacar ninguém. Mas os Estados Unidos, por um lado, você tem que lembrar que você tem um conservador, que aquele conservador Biden ali não está também brincando, não. Quando ele foi eleito presidente, eu disse, rapaz, o Trump é ruim.
Só que esse Biden ele é muito conservador. Né? O Donald Trump ele é um cachorro que late. Ele sai latindo, mas não morde. O Biden não. Ele morde. Ele é daquele conceito da Guerra Fria, sabe? Do conceito de guerra e tudo. E por quê? Por que, é que a gente está tendo essa guerra? Né? Por que está tendo essa ameaça de guerra? Por causa da Ucrânia na OTAN. O risco, a ameaça da Ucrânia entrar dentro da OTAN, cara. A Rússia disse de jeito nenhum. No quintal da minha casa, aí daqui a 2, 3 anos a Ucrânia vai querer retomar a Crimeia. A Crimeia, vocês lembram que foi anexada ao território russo há pouco tempo. Barato, eu preciso sair anotando isso? Ainda não. Eu vou começar a pincelar alguns pontos aqui que a gente ainda vai falar. Hoje é o nosso primeiro encontro, certo? Então, é o nosso primeiro encontro. Então, ó, logo de cara, a gente tem essa questão da Rússia e da Ucrânia. Por que é que a Rússia está ameaçando atacar a Ucrânia? Por causa do risco da Ucrânia aderir à OTAN. Meu amigo, se a Ucrânia aderir à OTAN, os Estados Unidos, o Tratado Atlântico Norte, pode a qualquer momento requerer o território da Crimeia que os russos roubaram um dia desse. Então, a qualquer momento. Primeiro detalhe, assunto importante. Aí você pega dentro do edital de vocês assim, globalização. Globalização é isso aqui que nós estamos fazendo. Alguém já ouviu falar aí na palavra metaverso? Alguém de vocês já ouviu falar numa palavra chamada metaverso? Metaverso? Algum de vocês? Eu estou aqui com 2 computadores, eu estou conversando com vocês aqui com um, tô para apresentar o PowerPoint aqui no outro, estou com um bate-papo aqui aberto do outro, aí está todo aqui um maramanhado aqui. Mas bora lá. Alguém já ouviu falar em metaverso? Acho que se tiver ouvido aí um ou outro, né? Mas, Barato, o que é esse metaverso? Notaram que Mark Zuckerberg, recentemente, mudou o nome do Facebook, do WhatsApp, de todo o grupo que ele estava lá do Facebook, e ele botou agora o grupo Meta. Você agora tem um Meta. No lugar de você ter aquela marca Facebook, você agora tem Meta. Barato, o que é esse Meta? É porque o Mark Zuckerberg ele já está antecipando ao futuro da internet, ao futuro da sociedade, que é o metaverso. Ninguém vai mais sair de casa no futuro, ainda longínquo, mas no futuro previsível. Ninguém vai sair mais de casa para trabalhar. Nós vamos criar um avatar e nós vamos nos reunir com as pessoas a partir de um avatar, colocando aquele óculos. Não tem aqueles óculos virtuais? Então nós vamos viver a realidade virtual. Nós vamos namorar na realidade virtual. Nós vamos para o cinema na realidade virtual. Nós vamos passar a vivenciar essa realidade virtual quase que diariamente, quase que corriqueiramente. Aí o cara diz, qual o lado bom? Vai aumentar a segurança da gente, física. Qual o lado ruim? Vai afastar a gente pessoalmente, né? O acesso social vai afastar. Então, são alguns pontos que nós temos que observar também. E está dentro desse contexto de globalização. Está dentro desse contexto de globalização. Aí, para vocês terem ideia, quer ver outro conceito que cai dentro de globalização? Que aí eu já falei para vocês, ó, o conflito da Ucrânia e da Rússia, que traz Guerra Fria, que traz OTAN, que é globalização. Já falei para vocês de metaverso. Olha o segundo ponto, metaverso. E trago para vocês um outro ponto dentro da globalização que é importantíssimo para que a gente possa entender. O que é, Barata? A questão da pandemia. A pandemia, esse processo dessa doença global que existiu do Covid, né, que 19, que até agora está assustando, infelizmente, vem matando milhares de pessoas até esse exato momento. Né? O tempo todo entrando numa curvatura, vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo. E, infelizmente, é uma questão para a gente poder ainda abordar dentro desse processo de globalização. Então, isso aí, ó, só 3 temas básicos. Agora, recentemente, vocês viram a venda da Oi. A Oi foi liberada, a venda da Oi. Hoje, por exemplo, o Vivo, o TIM, Claro, vão operar a Oi. E aí, Barato, o que isso tem a ver? A gente tem a questão da internet 5G, a internet das coisas, que tudo vai ser conectado agora no planeta, tudo vai ser um processo de conexão, a velocidade cada vez mais rápida.
né? Então, nós temos isso. Aqui no Brasil, por exemplo, foi liberado a venda da internet mais rápida do mundo, a Starlink, do Elon Musk. Ela foi liberada a venda dela, ainda é uma coisa surreal, mas que nós vamos entender o que é essa Starlink, nós vamos entender o que é a internet 5G, nós vamos falar aqui de economia, nós vamos tentar apresentar nessas aulas alguns pontos específicos para a prova de vocês. Alguns pontos. Vocês viram que agora mesmo saiu recentemente a lei do saneamento, a lei do saneamento básico. E qual foi a primeira cidade do Ceará, do Ceará, a aderir à lei do saneamento básico? Alguém sabe? Qual foi a primeira cidade do Ceará a aderir à lei do saneamento básico? Essa lei que vai obrigar que todos os municípios forneçam saneamento básico. Caso isso não possa ser possível, pelos serviços de abastecimento de água e esgoto, eles vão poder fazer leilões e permitir que empresas privadas possam garantir o fornecimento e o saneamento básico, certo? E aí você tem que ver que essa lei de saneamento básico foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati. Nós temos que lembrar que a cidade do Crato foi o primeiro município do Ceará a conseguir fazer esse leilão. E recentemente fizemos esse leilão vendendo por mais de 250 milhões a licença para que uma empresa ágil pudesse simplesmente aqui fazer todo o processo de operação do saneamento básico, certo? Então, nós temos que olhar isso aí. O que é isso, Barata? É globalização, é a terceirização do serviço, certo? A terceirização é uma redução de peso da carga tributária, da carga para o Estado, certo? Então, tudo isso nós vamos ter que estudar. Nós vamos analisar só em um tema, ó, globalização. Aí você tem economia, a gente ainda tem questão de segurança. Então, temos vários temas aqui a trabalhar. Vários temas. Temos meio ambiente para trabalhar, a questão do climática, o plástico, de fato, a proibição da utilização de canudos. Então, nós temos temas aqui muito importantes. Mas hoje, na nossa aula, que a gente tem que começar por algum canto, né? Nós vamos iniciar pelo nosso primeiro tema. E esse primeiro tema é o tema básico de tudo. É o tema que a gente tem que saber, porque a qualquer momento ele está lá. Que esse primeiro tema, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Deixa eu apresentar aqui a tela. Vai dar certo. Ei, bora, meu filho, apresente a tela. Estou tentando apresentar uma tela aqui, mas vai dar certo. Tá lento. Pronto. Agora vai a tela. Ela agora vai. Essa semana, vocês já vão receber os materiais que vamos abordar nas próximas semanas, certo? Então, essa semana, vocês já recebem 2 materiais. Eu vou passar para o Samuel, vou passar para o IB, e eles vão repassar para vocês depois esses materiais, que nós vamos abordar, estudar e resolver questões com eles, certo? E, obviamente, vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp, porque caso precisem, estão lá estudando, querem tirar uma dúvida, eu estarei à disposição para vocês, certo? Então, eu estarei à disposição total, sem problema nenhum, para que vocês possam conversar, para que vocês possam perguntar, tá bom? Então, à disposição estarei. Estão vendo aí o slide está aparecendo bonitinho, que ele vai botar aí, a primeira carinha que ele bota é globalização. A primeira coisa que nós temos que entender globalização é a interferência que isso vai causar na nossa sociedade. Vejam bem, vocês viram que recentemente agora, aqui nos estados brasileiros, começou a discussão de policial utilizar a câmera ou não, né? Já viram isso? A polícia utilizar a câmera, né, durante todo o seu momento de trabalho, durante todo, né, o seu período, ele está filmando tudo. Está filmando tudo, essa é a ideia. Barata, da onde é que surgiu isso? Saiu do Ceará? Não. Isso é um efeito que nós estamos vendo dos outros países jogando na gente. Então, a globalização, elas são ações que são realizadas em outros locais que acabam afetando o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Acaba afetando.
E ela gera uma característica bem particular. Qual, Barata? A indefinição, a perca dos nossos traços e a perca das nossas características. Aí, por exemplo, eu estou mostrando para vocês várias fotos. Entre essas fotos aí, você pode dizer, rapaz, esse povo tem cara de indiano. Esse povo parece indiano. Se eu botasse um bocado de oriental, um bocado de povo de olho puxado, o povo ia dizer que era tudo japonês. Só que a gente não pode afirmar hoje, por uma foto, que alguém é japonês, que alguém é de Marrocos, que alguém é africano. Nós não podemos. Até porque a nossa sociedade ela é formada por uma diversidade muito grande. Então, a globalização ela é simplesmente isso. É uma diversidade. É uma aculturação. É um processo de transformação da nossa cultura, que nós estamos perdendo a nossa identidade, tendo outras culturas, absorvendo a nossa sociedade. Certo? Então, nós temos isso. Essa globalização ela vai nos afetando, certo? Diariamente, constantemente, mostrando resultados para a nossa sociedade que vão alterando até a forma que a gente faz comércio. Hoje nós compramos muitas coisas online, compramos direto da China. Você compra uma película de celular, minha gente, direto da China, por 8 centavos. E aí você traz uma película de celular para cá de 8 centavos. Você vai comprar a película em qualquer loja de telefone, eles querem vender por 15, 20, 30 reais. Só que eles compraram várias e compraram baratas. Então, a gente está mudando a nossa forma de comércio. Hoje, você está pensando no Natal, você já começa a comprar o presente de Natal em agosto. Comprando pelos sites, pedindo da China para dar tempo de chegar, que é para ver se você tem algum tipo de economia. Então, a globalização ela vai afetando todos os tipos de relação, até na nossa forma de comer, até na nossa forma de saber se comunicar. Isso é um resultado de globalização que nós estamos tendo. Então, a primeira imagem, ela vai trabalhando a ideia do que seria essa globalização. Um processo de diversidade, um processo de diversificação. Aí tem um detalhe. Essa globalização ela vai gerar uma interligação, uma interdependência entre os povos. O conflito da Ucrânia e da Rússia impacta o Brasil? Sim. O excelentíssimo senhor presidente da República, o 38º presidente da República, que quando foi eleito, né, vocês lembram lá pelo 17, ele acabou deixando o partido e tentou formar um próprio partido, o qual partido seria o 38. Não uma referência à arma, né, que o povo todo mundo fez uma hora dizendo que era referência à arma, mas uma referência por ele ser o 38º presidente da República, da República Federativa do Brasil. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele viajou agora para a Rússia. A viagem dele para a Rússia pode ter sido, o povo diz, foi um mau momento. Mas a sua viagem para a Rússia agora tem um viés. Qual, Barata? A preocupação até do aumento do preço do petróleo, por exemplo. Já que o nosso petróleo, ele dolarizou. Ele está dolarizado. Quem define o preço é a política internacional. Então, se tem um conflito lá, o preço do barril de petróleo vai lá para cima. Aí, meu amigo, a gente vai achar barata a gasolina que está hoje. Se tiver um conflito, a gente vai dizer como a gasolina estava barata. Sabe? Se tiver um conflito. Porque o preço ele vai disparar, o preço da gasolina. Aí ele foi para lá para poder ver as relações comerciais, já que o Brasil tem uma parceria forte com a China, tem uma parceria forte com a Rússia. Certo? Então, ele foi, mesmo batendo de frente com os Estados Unidos. Mas a promessa de não se falar em nenhum momento de conflito entre Brasil ou entre Rússia e Ucrânia, certo? Em nenhum momento ele pegou e vai comentar, vai falar alguma coisa sobre isso. Então, veja, a globalização, ela vai gerar essa interligação, ela vai gerar essa interdependência e ela vai acabar gerando isso aqui, a alteração do capitalismo. Ela gera uma alteração do capitalismo porque ela vai ter uma necessidade de buscar o que nós chamamos de expansão dos blocos econômicos. Mais recentemente, vocês ouviram falar um termo que se chama Brexit. Brexit é a saída, é o termo utilizado como referência da saída do Reino Unido da União Europeia. Barata, quem é o Reino Unido?
O Reino Unido vai ser a Irlanda do Norte, o Reino Unido é a Escócia, o Reino Unido é o País de Gales e o Reino Unido é a Inglaterra. São 4 países que saíram agora, recentemente, né, da União Europeia, a partir de um movimento que a gente chama de Brexit. O Brexit, ele deu origem ao primeiro país, de fato, a sair da União Europeia. Então, deu um tchauzinho para a estrela, não segue mais as regras da União Europeia. E o bloco econômico ele foi criado para tentar facilitar a relação de comércio. Hoje, por exemplo, o principal bloco econômico aqui da América se chama Mercosul, que é uma tentativa da gente fazer relações comerciais com os países vizinhos e não ficar tão dependente do mercado europeu. Vocês lembram que há pouco tempo, antes da pandemia, o Bolsonaro chegou a anunciar o fim de barreiras econômicas entre a União Europeia e o Mercosul. E essas barreiras econômicas não foram eliminadas por causa do incêndio da floresta amazônica, por causa das queimadas, que ainda a gente vai trabalhar isso bem direitinho. Mas entendam, a globalização ela acaba afetando de forma forte a formação econômica de cada um dos países e as relações comerciais entre esses países, dando origem a isso que nós chamamos de blocos econômicos. E essa globalização, minha gente, ela está dividida em 3 fases. Mas hoje nós estamos até criando uma 4ª fase, certo? Atualmente nós estamos criando uma 4ª fase. E vocês, a nossa sociedade hoje, ela está vivendo esse processo de transformação dessa globalização. Por que, Barata? A globalização, a sua primeira fase, foi quando ela começou com as grandes navegações. Lá no século XV e XVI, a cultura dos outros acabou interferindo na nossa sociedade. Então, a aproximação de outras culturas acabou fazendo um processo de aculturação. Acabou tirando uma cultura mais fraca, teoricamente, sendo substituída por uma mais forte. Vem a segunda fase da globalização, que o processo ficou cada vez mais rápido, que veio associada à Revolução Industrial, que veio a máquina a vapor, que veio as construções do dia a dia. E aí vocês têm que lembrar que temos a importância até da energia elétrica, que mudou o comportamento da gente. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar um sítio que não tinha energia elétrica e um sítio depois da chegada da energia elétrica, você vai ver que ela mudou o modelo de vida daquele povo ali. Se o povo antigamente ia dormir 7 horas da noite, 6, 7 horas, o povo agora está estendendo, mudou a realidade. Então, essa globalização, ela interfere. Você teve a primeira fase, as grandes navegações. Você tem a segunda fase, a Revolução Industrial. E você tem uma terceira fase que nós chamamos de fase atual. Mas essa fase atual, ela está no processo de mudança. Ela está no processo de mudança. Por quê, Barata? Porque a terceira fase é a das multinacionais. As empresas maiores vão engolindo as menores. As empresas maiores, elas vão engolindo. E aí você vai ter produtos extremamente modernos e a tecnologia fortemente avançada. Só que tem um detalhe. Atualmente, a globalização ela passa por uma outra fase. Essa fase, Barata, a Revolução 4.0. A internet das coisas. É um mundo conectado que o carro vai andar só. É um mundo conectado que a gente vai se conectar com toda a casa da gente, com os amigos e tudo mais, de uma forma instantânea, praticamente. Certo? Então, nós estamos vivenciando a internet das coisas, que vai dizer desse jeito: acabou o refrigerante da tua geladeira, acabou o leite, passado mercantil. Ela vai começar a se comunicar, as coisas da tua casa vão se comunicar contigo. Então, a internet 4.0, a internet 5G e a Revolução 4.0, ela é a realidade da nossa sociedade hoje. Ela é uma nova realidade que ela está acontecendo. E aí, lentamente, nós estamos sentindo esse efeito. Porque hoje, por exemplo, você consegue enxergar a sua loja, a sua casa, pela a câmera do celular. Você está viajando, você quer ver como é que está a sua casa. Você olha pelo celular. Hoje você consegue ligar a luz da sua casa lá no Japão. Você está lá no Japão, você quer ligar a luz da sua casa, você liga pelo um botão.
como você consegue ligar um aparelho de TV, você liga um ar-condicionado. Então, isso é tudo permitido por uma nova tecnologia, que é a internet, uma internet mais rápida. E hoje nós temos a internet das coisas, que é tudo conectado, o nosso dia a dia. E nós temos um aparelho que ajuda muito nisso, que se chama celular. Porque esse celular, ele conta tudo da sua vida. O celular, ele diz para onde é que você foi, que horas você chegou, que horas você partiu. O Google sabe mais da sua vida do que você. O Google sabe que horas você se levantou para ir no banheiro de madrugada, sabe que horas você dormiu. Ele está sabendo de tudo. E ele sabe todos os trajetos que você passa. Porque cada aplicativo que a gente libera, ele dá acesso à câmera, ao local. Então, você está tomando banho, você bota a câmera do celular lá no banheiro. Ali, facilmente, alguém consegue entrar na tua câmera e te verificar todinho. Começa a te acompanhar todinho ali tomando banho. E tu, inocente, escutando Roberto Carlos tomando banho. E o cabo acompanhando você no banho. Então, isso é a internet das coisas, que está permitindo essa conexão. Então, nós estamos passando pelos processos de transformação. Aí vocês estão observando as principais empresas que operam aqui no Brasil. Vejam bem essas empresas. Souza Cruz, Geise Lever, Gillette, Colgate, Kibon e Coca-Cola. Barata, o que é que essas empresas têm em comum? São todas multinacionais. A partir da nossa terceira fase, nós perdemos uma identidade própria e começamos a ser engolidos por empresas cada vez maiores. Recentemente, por exemplo, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. A Coca-Cola se incomodou com o Jesus que se vendia no norte do país e disse, eu vou botar um preço em Jesus e Jesus vai se vender. E foi comprar Jesus. Comprou lá, o demônio da Coca comprou o pobrezinho do Jesus. Porque disse assim, ou você me vende ou eu vou lhe derrubar. E aí a pessoa não tinha oportunidade, teve que dizer, eu vendo. Recentemente aqui, há muito tempo, ela tinha botado um preço na cajuína e desistiu, voltou atrás. Mas no dia que ela quiser botar para comprar cajuína, ela compra. Por mais que a pessoa diga, eu não quero vender. Ela diz, pois então eu vou lhe derrubar. Porque ela tem um monopólio. A indústria maior, ela acaba engolindo a menor. Aí você pode observar todas as empresas que nós temos aqui. Certo? Lembrem, no Brasil nós temos um órgão que se chama CADIM, e esse CADIM ele é responsável pela fusão das empresas ou não, pela venda de empresas ou não. Mas é permitido vender empresas quando você tem empresas que têm concorrência. Exemplo que o CADIM autorizou a fusão de empresas, Perdigão e Sadia. Lembra do período da Perdigão? Lembra da Sadia? Eram as duas maiores empresas de frios do Brasil. Elas se fundiram. Barata, por quê? Porque teve um órgão chamado CADIM que autorizou. E ele disse o seguinte, nós temos outras empresas que fornecem frios. Então, eles não vão ter monopólio. Monopólio é crime. Mas como eles não iam ter controle do monopólio, então pode fazer a fusão. A fusão você pode fazer. Agora, se for para ter monopólio, aí não é permitido. Por isso que nós temos o CADIM. Né? Nós temos uma agência reguladora de fato. Vejam que o mercado brasileiro ele é dominado por essas empresas multinacionais. E esses multinacionais criaram isso aí, que nós chamamos de Fundo Monetário Internacional, o FMI. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele pagou a dívida do Brasil com o FMI. Verdade ou mentira? Alguém sabe dizer se é verdade ou mentira que o Lula pagou a dívida com o FMI? Verdade. Verdade, né, Messias? Messias, a dívida ele pagou. Porque o que é dever? Dever é quando você tem uma conta, né? Por exemplo, a prestação do carro vence dia 20. Quando dá dia 21, se você não pagar, você está devendo. Isso, Júnior, isso. Aí, ó, então entenda. O que é pagar dívida? Oi, Miguel. Depois eu falo, pode continuar, professor. O que é pagar dívida? Pagar dívida é aquilo que venceu, aquilo que está atrasado, aquilo que está para trás. O Lula ele colocou totalmente em dias e emprestou dinheiro para o FMI.
Aí esse dinheiro que o Brasil emprestou, ele gera um juros, ele gera um crédito. Quando você empresta um dinheiro, o dinheiro ele não tem que ter um retorno, né? Não tem isso. Você emprestou um dinheiro, um exemplo, para o banco. Porque quando você deixa o dinheiro ali aplicado no banco, você está emprestando. Aí o banco ele te dá 0,2% ao mês. E o banco ele vai emprestar esse teu dinheiro que tu emprestou para ele, que tu deixou lá, ele vai emprestar 3,9% ao mês. Mas o que ocorre? O Brasil empresta dinheiro para o FMI. E o FMI empresta dinheiro para os outros países. Então o Brasil ele ganha os juros. O que o Brasil ganha? O Brasil não tem mais dívida com o FMI, o Brasil não tem mais conta a pagar com o FMI. Meu amigo, quase todos os países do mundo têm conta a pagar com o FMI, inclusive o Brasil. Agora, o Brasil tem crédito lá. Oi, Júnior, cortou? Cortou. Oi. Tá ruim, né, o áudio? Deixa eu ver aqui. Ah, voltou? Pronto. Então, vamos lá. O que é que ocorre? A dívida que nós temos com eles, nós pagamos. Pronto. A dívida que nós temos com o FMI, nós pagamos. Que dívida é essa? O que passou e a gente não tinha pago. Os atrasados. Aquilo que vai vencer, ainda não pagamos. Mas temos dinheiro para pagar? Temos. Está lá. O Brasil emprestou dinheiro para o FMI. Hoje, além de devedores, nós somos credores. Então, toda vida, quando entra dinheiro, a gente já vai botando para pagar nossa dívida. Certo? Então, nós somos devedores, mas nós somos também credores. E o governo Lula ele só pagou essa dívida que estavam para trás. Certo? Então, ele acabou pagando essa dívida que está para trás. Mas a gente já quitou todos os compromissos com o FMI? Não. A gente não quitou. E agora, mais recentemente, o Brasil assumiu uma dívida, né? Mais recentemente que eu falo, há pouco tempo. Uma dívida. Qual, Barata? A China, a poderosa China, ela abriu um novo banco. A China, juntamente com o Brasil, juntamente com Rússia, juntamente com Índia e África do Sul, eles abriram um banco em 2014. O anúncio foi feito em Fortaleza. 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. E anunciaram, né, que o banco iria ser aberto e tudo mais em Fortaleza. E abriram um banco em Xangai. Esse banco, minha gente, ele é o banco para concorrer com o FMI. Ele é o banco do BRICS, que é para concorrer. Aí o Brasil ele assumiu uma dívida, né, com o banco do BRICS também, porque a gente pegou o dinheiro emprestado. A gente emprestou 25 milhões e no mesmo dia a gente disse assim, empresta 25 milhões para nós. Né? Então nós emprestamos e ao mesmo dia a gente pegou o dinheiro de volta. Né? Porque ele é um banco que ele dá uma taxa de juros mais barata que o FMI. Tá bom? Mas vejam bem, qual é o problema da globalização? As multinacionais, elas interferem no FMI. Elas emprestam dinheiro para o FMI. E o FMI ele vai emprestar dinheiro para os países subdesenvolvidos. Mas quando ele empresta dinheiro, ele quer condição. A última vez que o Brasil pegou dinheiro emprestado com a FMI, a gente ainda estava no governo Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, o Brasil não precisou pegar, porque o Plano Real, que foi criado lá na época do governo Itamar Franco, que o Plano Real é do Itamar Franco, é criado no governo dele, que o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, aquele Plano Real ele serviu para ajeitar a nossa economia. Ele serviu para ajeitar. Mas mesmo assim, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nós pegamos dinheiro emprestado no FMI. E aí qual o problema de quando a gente pega no FMI dinheiro emprestado? Ele vai interferir em tudo que nós fazemos aqui no Brasil economicamente. Do Fernando Henrique Cardoso para cá, o Brasil não pegou mais dinheiro emprestado do FMI. Então, a gente não tem que ficar mais dando satisfação do que nós vamos fazer com a economia. Certo? Porque eles não têm mais esse controle. O que era que o FMI fazia? O FMI ele pegava o dinheiro, emprestava para a gente, só que ele dava a condição. Olha, nós vamos emprestar o dinheiro para vocês, só que nós queremos que vocês liberem a entrada da Ford no Brasil. Nós queremos reduzir os impostos da Ford. Vocês viram que recentemente a Ford deixou o Brasil. Um dos motivos foi os impostos, mas não é só esse. Depois a gente fala disso. Mas aí o cara vai olhar. A gente quer que você reduza os impostos da Ford. A gente quer que você reduza o imposto da Coca. E aí essas multinacionais, elas acabam entrando no mercado, de fato,
no mercado brasileiro, no mercado dos países subdesenvolvidos. Certo? Então, o FMI ele tem essa interferência. E um dos cenários da globalização é essa aí. Qual, Barata? Olha o desenho da Terra. Barata, a Terra ficou maior, a Terra ficou menor. O que foi que ocorreu com a Terra? O que foi que ocorreu? Vocês ainda estão vendo o slide? Eu não estou vendo aqui, não. Estão vendo? O slide sumiu de vocês. Agora eu fiquei preocupado. Sumiu. Sumiu, né? E eu botando aqui, é a conexão que cai, cara. Ah, conexão que caiu. Perdão. Deixa eu botar em novo. Deve ser o vizinho usando, professor. Hã? Deve ser o vizinho usando. Deve ser meu vizinho usando mesmo, olha. Aí, tá vendo? Fui falar do São Paulo, tá vendo? Pois é. Paguei pela língua, rapaz. Paguei pela língua, olha. É uso. Tá vendo? Eu fui falar do povo Samuel, eu paguei pela língua. Falar do plano do homem. Danilo Vilamar. Vamos, Vilamar. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo compartilhar aqui. Vai chegar agora aí para vocês. Eu acho que vai chegar. Bora, chega. Chega. 10 anos depois do compartilhamento. Vai chegar. Chegou. Então, bora lá. O que é que ocorre? O mapa que vocês estão vendo aí, ele é um mapa que ele vai mostrar o poder da globalização hoje. E aí a gente volta a falar do coronavírus, um exemplo. E, gente, o coronavírus, ele foi anunciado em dezembro de 2019. Por isso o nome é Covid-19. Em dezembro de 2019, o primeiro caso, de fato, registrado na China, em Wuhan, na província de Wuhan. De dezembro para março, o coronavírus já tinha chegado no Brasil. Acredita-se, de fato, que ele chegou em fevereiro. Mas de dezembro para março, o número de mortes no Brasil estava elevado por causa do coronavírus. Foi quando começou o processo do lockdown, do isolamento e tudo mais aqui. Aí, para você ter uma ideia, em 3 meses, o vírus se espalhou pelo planeta todo. Tínhamos uma pandemia. Por que isso, Barata? Sinal da globalização. Parece que o mundo está ficando cada vez menor. A gente está se conectando cada vez mais rápido. As viagens estão ficando cada vez mais curtas. Mas isso não é porque a Terra está diminuindo. Isso é porque a globalização está permitindo essas ferramentas que estão conseguindo fazer com que a gente se desloque cada vez mais rápido. E isso tem um preço. A interferência cultural de uma sociedade sobre a outra. Hoje, quando vocês vão comer, vocês vão lá para o shopping comer Pizza Hut. Vocês bebem Coca-Cola. Vocês vão beber Coca-Cola, água com gás. Agora está cheio de água importada com gás. Aí você hoje tem uma variedade de produtos que vai perdendo a nossa identidade de fato. Essa é a grande característica para a gente, é o grande impacto para a gente. Certo? Então, hoje você tem esse cenário que a Terra parece que cada vez está menor, só que ela não está menor. O que está acontecendo na nossa sociedade é um resultado de um processo que a gente chama de globalização. E essa globalização ela tem um preço, ela tem coisa boa, ela tem coisa ruim. Coisa boa dessa globalização, liberalização econômica, se você for olhar. Essa liberdade econômica está permitindo que a gente tenha ofertas de produtos. Hoje você pode comprar, como eu estava dizendo, você pode comprar qualquer coisa da China. E aí você compra bem mais barato. Vocês viram que as lojas de 99 centavos, está chovendo, né? Chovia, teve uma época. Hoje é tudo R$3, porque você não precisa mais comprar de São Paulo. Você compra pela internet dos chineses. Aí você pega um container, traz um container em mercadoria, pronto. Quem consegue comprar mais mercadoria, compra mais barato. Tem um rapaz em Juazeiro que ele vende essas coisinhas da China e ele é hoje um homem rico, está fazendo o seu prédio em Juazeiro. Aí o cara pegou e disse o seguinte, olha, eu compro capinha, essas películas, a 3 centavos.
Quando essa película chega aqui, quando eu pago imposto, pago tudo, é 8 centavos cada película. E vende a R$ 25. É um produto que não se perde. Aí o cara pega e diz assim, eu vou trazer metade de um container de película. Aí eu ainda vendo para o povo daqui, para as lojas daqui. As lojas daqui estão querendo, eu quero 100. Aí eu vendo cada um por R$ 8. Aí o cara está ganhando super. Sabe, é uma fortuna em relação ao preço de uma película. Então você compra na China. Você quer comprar um drone, e tu não vai lá na Americanas comprar um drone por R$ 1.000. Tu vai na China, né? Tu vai no site da China, tu compra um de 300 e pouco, é o mesmo que tem na Americanas. E ele chega no Brasil. Normal, e não vem pedra não, viu? Sabendo comprar direitinho, ele vem normal, não vem um tijolo não. Então você tem essa liberdade econômica. Revolução nos transportes, porque a cada vez mais nós estamos tendo acesso aos transportes. Na época que Samuel era novinho, minha gente, o Major Samuel, o carro era coisa de rico. Hoje, qualquer doido pode andar num carrão, porque você financia. Qualquer doido pode andar de carrão. Se você for solteiro e ganhar R$ 4.000, você diz, eu vou comprar um carro, vou pagar a prestação de R$ 2.000. Porque eu não estou querendo, não tenho preocupação com outra coisa mesmo. Aí você compra um carrão e vai andar de carrão. Sabe? Então, hoje você tem a revolução nos transportes que está permitindo que todo mundo possa se locomover. Não é política de programa social de governo A, governo B, governo C. O cara vai dizer, o carro volta a ser uma coisa do rico. Não é política social, não. Isso é globalização. Certo? É globalização de fato. Agora, as políticas sociais de governo, o que é que ela vai mudar? É o poder de acesso. De acesso. O pobre, por exemplo, quando vai comprar um carro, ele vai comprar um carrinho mais barato. Aí hoje os carrinhos mais baratos são carrinhos simples, um carrinho que não tem nada. Aí quando você diz assim, alguns anos atrás, talvez o cara mais simples estava andando de Corolla. E aí vai mudando a realidade da sociedade. Né? O que vai mudando é isso. Mas não acesso ao carro. Viu? Porque você tem essa revolução do transporte. Revolução nas telecomunicações, que hoje vocês estão tendo videoaula. Hoje você paga um plano e pronto, você tem internet e telefonia à vontade. Popularização da internet. A internet não é mais coisa de rico, é coisa de pobre também. Hoje todo pobre faz TikTok, todo pobre faz YouTube. Né? Então não é uma coisa que é destinada a somente mais rico. Né? Então você hoje tem um acesso à popularização da internet. A homogeneização cultural, não esqueça essa palavra. Homogeneização, porque ela gera o efeito de aculturação. Porque a aculturação é quando uma cultura menor ela vai perder espaço para uma cultura maior. Então, homogeneização cultural é essa. Você hoje vai para uma festa de forró, está todo mundo igual. É o mesmo cheiro, silversense, é todo mundo com a blusa polo, é todo mundo vestido igual. Então, você tem essa homogeneização cultural. E o processo contraditório economicamente. O que é isso, Barata? Gente ficando cada vez mais rica e o pobre ficando cada vez mais dependente do mais rico. O pobre tendo que trabalhar mais para conseguir ter o mesmo dinheiro. Certo? Então, o grande problema dessa globalização é a lei da oferta de emprego. A lei da oferta da mão de obra. Certo? É o grande problema da nossa sociedade. É a quantidade de mão de obra que é jogada no mercado. E que isso acaba fazendo uma desvalorização. Não uma desvalorização da mão de obra, porque muitas vezes não se olha a qualidade da mão de obra, mas sim a mão de obra no geral, né? A especificidade da mão de obra. E o grande problema dele é esse desemprego aí. É o desemprego que ele é gerado na sociedade. Primeiro porque você vai ter uma robotização. Hoje só o que você tem é robô, só o que você tem é computador fazendo tudo. E segundo, você hoje está tendo muita gente qualificada, entre aspas, disponível no mercado de trabalho e vai gerando esse desemprego. A internet é uma ferramenta da globalização, basta vocês lembrarem dos call centers da vida, basta vocês lembrarem dessa aula aqui, a principal ferramenta da globalização é a internet, e os principais problemas, de fato, né, vai ser essa coisa de desemprego, de homogeneização cultural, que é um problema no geral. Aí é uma foto bem contraditória, que ela fala da Guerra Fria, do final do contexto da Guerra Fria, em 1990, o McDonald's, um símbolo do capitalismo norte-americano, sendo instalado lá na União Soviética.
na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O símbolo norte-americano sendo instalado lá. Lembrem que o primeiro grande símbolo norte-americano foi o Tio Sam. O segundo símbolo foi a Coca-Cola, que se espalhou pelo mundo, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí veio a Coca-Cola e o Ray-Ban tudo junto na época da Segunda Guerra Mundial. Se espalhou. E o terceiro símbolo importante dos Estados Unidos foi o McDonald's, que aí já foi esse contexto final da Guerra Fria, certo? Então isso é um resultado. E esses blocos econômicos, minha gente, nada mais é do que uma necessidade de você mudar o capital. Por que, Barata? Antigamente só São Paulo tinha fábricas. Hoje, além de São Paulo, outros estados brasileiros têm fábricas. Aí você aumenta a produção, só que você não tem a mesma quantidade de oferta de produto. Às vezes não adianta a gente vender e tentar concorrer com a Europa, porque a Europa tem produtos tão bons quanto o Brasil de tecnologia. O que é que nós fazemos? Vamos vender aqui dentro do Mercosul. O nosso norte é o sul. O Mercosul é um projeto que iniciou lá na década de 80 com Sarney, e ele foi realmente regularizado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, o presidente pitimado brasileiro, ele foi o homem que ele acabou sacramentando de fato a criação do Mercosul. Porque entendo, por mais que um presidente seja o pior presidente do Brasil em qualquer momento da história, ele nunca faz só besteira. Tem hora que ele faz alguma coisa legal, né? Porque também o cara só fazer besteira, meu amigo, não dá. Alguma coisa importante, boa, a pessoa tem que fazer, tá bom? E o que são esses blocos econômicos? Os blocos econômicos, eles podem ter classificações nesses 4 pontos aí. Primeiro, uma zona de livre comércio, onde você vai e compra produtos sem pagar os impostos devidos, certo? Então você só cria uma zona livre comércio, circulação de mercadoria. União aduaneira. O que é isso? A passagem de pessoas de um canto para o outro. Aqui, por exemplo, no Mercosul, nós temos essa união aduaneira. Aqui você pode ir para a Argentina, você pode ir para o Uruguai, você pode ir para o Paraguai, você pode ir para os países da América do Sul, sem precisar de visto. Você tem a liberdade da circulação. Mercado comum é quando você tem o mesmo mercado, que todos os produtos são vendidos para todos os cantos. E união econômica e monetária, que nesse caso aí somente o bloco europeu ele vai ter, certo? Somente o bloco europeu, que vai ter uma união monetária que a gente chama de euro. O euro, os países da União Europeia, boa parte deles, adotaram como moeda única o euro, certo? Então, eles vão ter uma moeda única. Não precisa todos os países aderirem, certo? Não precisa todos os países adotarem como moeda única, mas todos os países têm que aceitar o euro, certo? Tem que aceitar. O Reino Unido, por exemplo, ele era um exemplo de que não tinha o euro como moeda oficial. Ele tinha a libra esterlina, só que ele também aceitava o euro. Então, quando ele botava os preços, ele tinha que botar os preços nos 2 patamares, certo? Ele tinha que botar os 2 preços de fato quando ele ia botar. E aí você tem a criação dessa União Europeia, que mais recentemente teve a saída do Reino Unido. Por que é que esse assunto é importante, Barata? Porque, cara, se vocês olharem, desde 2016 a gente começou essa história de se o Reino Unido saiu ou não saiu da União Europeia. Desde 2016. E aí, quando você vai olhar, isso vai se arrastar até o ano passado. Isso se arrastou, né, no processo de transição e tudo mais. Então, a gente teve a saída. Essa bandeira aí, ela vai representar os países aderentes. Quem são os países? Cada estrelinha dessa são os países que fazem parte da União Europeia. E aí você simplesmente perde uma estrelinha porque o Reino Unido ela saiu do grupo. E por que saiu do grupo? Por causa de um negócio chamado de xenofobia, por causa de um negócio chamado de desemprego, certo? E aí é necessário entendermos isso. Esse motivo de saída, esse processo de saída é necessário compreender. E como é que é cobrado isso dentro das provas de vocês? Certo? Dentro da prova de vocês. Primeiro detalhe que eu quero que vocês entendam. Nós vamos aplicar muita teoria aqui. Nós vamos falar muita teoria. Eu vou passar para vocês muitas questões. Essas questões eu vou dar o gabarito para vocês. Certo? Eu vou dar o gabarito. Aí
os alunos vão tendo a dúvida e nós vamos parar para resolver as questões. Certo? As aulas são online, né? Infelizmente, porque o modelo online ainda tem suas limitações, mas nós vamos trabalhar muito teoria. Próxima aula a gente vai falar sobre essa questão da continuidade de blocos econômicos e focar o Mercosul e a União Europeia. E aí vocês vão receber um TD que vai explicar a história do Brexit, que vai explicar a entrada do Reino Unido na União Europeia e a saída do Reino Unido. E vai ter questões que são abordadas. Recentemente vocês viram que o premier, né, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele quase que ele foi forçado a renunciar. Porque lá no Reino Unido é bem diferente daqui do Brasil, sabe? No Reino Unido, qualquer escândalozinho já é motivo para renúncia. E aí vocês sabem que recentemente o rei, né? O rei da Inglaterra, se você for olhar, mas é o príncipe, de fato, e a rainha Elizabeth, o príncipe Felipe, ele acabou falecendo. E aí, no momento que estava tendo o velório, né, o ritual fúnebre e tudo mais, o Boris Johnson teria autorizado a despedida de um funcionário e tudo mais, fizeram uma festa. Enquanto o país estava de luto, os funcionários do Boris Johnson fizeram uma festa. Né? E aí acaba quase que levou à renúncia do Boris Johnson. Então nós temos que entender como é que Boris Johnson chegou ao cargo de primeiro-ministro, a gente tem que entender a influência. Agora mesmo apareceu uma matéria da falta de alguns trabalhadores dentro do Reino Unido. A questão do Brexit levou à falta de mão de obra qualificada, muitas vezes, no Reino Unido. E aí eles estão tendo carência com algumas coisas, certo? Eles estão tendo carência. E aí vai mostrando a crise, certo? A crise desse Brexit. O que é que afeta de fato. Então, algumas questões nós vamos trabalhar, mas como é que isso vai ocorrer? Daqui para quinta-feira vocês vão receber um material. Aí vocês vão ler esse material e vão resolver questões. Certo? Você lê e resolve. Na segunda-feira, eu vou dar aula. Quando tiver faltando ali 5, 10 minutinhos, eu vou perguntar, eu vou dar o gabarito para vocês. Pá, 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 pá. E aí vocês vão dizer, Barato, eu estou com dúvida na primeira questão. Aí eu vou tirar a sua dúvida na primeira questão. Barato, eu estou com dúvida na terceira questão. Aí eu vou tirar a dúvida na terceira questão. Aí no nosso terceiro encontro, a gente para e vai fazer aqui a gente dá uma olhada em algumas questões bem diretas. Também, viu? Também por conta da aglomeração. Só que o problema não foi da aglomeração, não, viu? O problema foi não que era só os funcionários locais, viu? Era só os funcionários locais. Mas aí nós vamos trabalhar, a gente dá uma paradinha, por exemplo, na terceira semana. Aí antes de começar a aula, eu trago questões inéditas, jogo para vocês 3 questõezinhas para você resolver. Aí eu ensino a você como resolver aquelas questões. E aí a gente já volta, vai dando continuidade aos conteúdos. Mas o nosso primeiro conteúdo é esse, próxima aula é Brexit. Na nossa segunda aula de conteúdo, nós vamos ter metaverso. E na nossa terceira aula, nós vamos ter esses conflitos geopolíticos entre Ucrânia e Rússia, lembrando da questão, mais recentemente, da questão da Crimeia, certo? Lembrando mais recentemente da questão da Crimeia. Então, só para vocês terem uma noçãozinha aí do que a gente vai poder cobrar um pouquinho, tá ok? Tá ok? Dúvidas, por enquanto? É só o beabá. Por enquanto tem dúvidas? Sem dúvidas? Pois então, senhoras e senhores, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, encontrarei vocês. Tá joia? Se Deus quiser, encontrarei vocês. Vou ficando por aqui. A gente vai continuar a partir daqui. A gente continua o Brexit a partir daí, tá ok? Beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Valeu! Valeu, professor. Boa noite.